Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje nossa aula vai ser sobre o tempo, tá? Hoje vamos falar sobre o tempo. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo, né? O que é o tempo? Vamos entender a diferença de tempo cronológico e tempo histórico. Então a gente tem que entender o quê? Que o tempo ele está presente em todos os aspectos da nossa vida social. Como assim, professora? O tempo ele não para. E além dele, e além disso, né, também o tempo ele se movimenta em direções diferentes ao mesmo tempo. Então o tempo ele tá se movimentando sempre em direção diferente. Aí vocês falam, nossa, é meio complicado de entender. Aí a gente pensa, puxa, é complicado mesmo, né? Mas vamos prestar bastante atenção nas coisas. Vamos tentar focar e prestar bastante atenção para entendermos um pouco da aula, tá? Então vamos ficar bem tranquilos para a gente poder entender e ficar tudo tranquilão, beleza? Então vamos lá. O tempo ele é uma criação cultural, tá? Ou seja, cada sociedade tem um jeito diferente de se relacionar com o tempo. Ora, como assim, professora? Então a gente vai falar o exemplo dos três tipos de calendários utilizados no mundo, né? Vamos falar dos três tipos de calendários que são utilizados no mundo. O primeiro calendário é o hebraico, que também é conhecido como calendário judeu, calendário judaico. O segundo calendário é o calendário cristão. E o terceiro calendário é o calendário muçulmano. Essas são as três maiores religiões monoteístas do mundo. Oxe, professora, o que são religiões monoteístas? São religiões que acreditam em apenas um Deus. Então, essas três religiões aqui, os judeus, os cristãos e os muçulmanos, eles têm o seu próprio calendário, né? Eles contam o tempo conforme a sua religião, né? Então, observe esse quadro comparativo. Vamos observar esse quadro comparativo. Vocês estão vendo? Quando aconteceu o nascimento de Jesus Cristo, que é o momento que marca o início do calendário cristão, olha aqui, ó, vou circular aqui para vocês, ó. Quando acontece o nascimento de Cristo, deixa eu pegar outra cor para não ficar tão escuro para vocês verem. Aqui, ó, Jesus Cristo, quando ele nasceu aqui, o calendário hebraico, que é o daqui, já estava no ano de 3761. E quando Maomé fugiu para Medina, que é o momento que marca o início do calendário muçulmano, eles já estavam no ano, os cristãos, né, já estavam no ano de 622 depois de Cristo. Então, vocês estão conseguindo entender? Então vamos lá, vou começar tudo de novo para vocês entenderem. Vamos lá. Porque eu acho que vocês se confundiram. Então vamos lá, começar do começo aqui nesse quadro comparativo. O nosso calendário é cristão, nosso tempo é dividido entre antes e depois de Cristo. Então vamos olhar aqui, ó, o calendário cristão. Vamos começar daqui, ó, calendário cristão. Quando Cristo nasceu, ano 1, aqui o ano 1, quando Jesus Cristo nasceu, começa a contar no calendário cristão. Só que daí, quando Cristo nasceu, o calendário hebraico já estava no ano de 3761. Então, o ano 1 para os cristãos, a partir do nascimento de Cristo, para os hebraicos já estavam no ano de 3761. E quando Maomé, vamos falar agora dos muçulmanos, quando Maomé fugiu para Medina, que é o momento que marca o calendário, né, o início do calendário muçulmano, o cristão, aqui ó, o ano 1 do calendário muçulmano, ó, quando chegamos no ano 1, que é o macro do calendário muçulmano, aqui ó, fuga de Maomé para Medina, olha aqui no muçulmano, olha nessa linha aqui ó, ano 1, o calendário dos muçulmanos começa a contar daqui ó, a partir da fuga de Maomé para Medina. Quando o ano dos muçulmanos começou, né? O ano do cristão já estávamos em 622. Então, vamos lá, vou colocar agora nos dias de hoje para vocês entenderem. Vamos lá, o resultado disso tudo no que deu. O momento dessa nossa aula de agora
ela está sendo passada no ano de 2020. Então, estamos no ano de 2020. Por quê? Porque seguimos o calendário cristão. Os judeus, eles já estão no ano de 5.780. E os muçulmanos estão no ano de 1441 agora, no período de agora. Então, os cristãos estão no ano de 2020, os judeus estão no ano de 5.780 e os muçulmanos estão no ano de 1441. Então, ó, pensa assim, cada uma das três maiores religiões monoteístas do mundo conta o tempo de maneira diferente. E, além disso, os três calendários são utilizados juntos ao mesmo tempo, pois existem cristãos, muçulmanos e judeus que compartilham o mesmo espaço em várias partes do mundo. Aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, vemos judeus, vemos muçulmanos, vemos católicos, evangélicos. Então, aqui no Brasil, em São Paulo mesmo, tem essa grande mistura de culturas. Por isso que os calendários eles andam juntos. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre a diferença do tempo histórico e do tempo cronológico. Isso que eu expliquei para vocês anteriormente, né? Isso que eu expliquei para vocês agora é só para vocês terem uma noção que o tempo ela é contado de várias formas, né? Ele é contado de várias formas, principalmente na questão religiosa. Então, como foi falado lá no início, então vamos lá, no início, aqui, o tempo ela é uma criação cultural. Ou seja, cada sociedade tem um jeito diferente de se relacionar com o tempo. E aí vocês entenderam, né, que existem três tipos de calendário, religiosos e tudo mais. E agora a gente vai tentar entender um pouco do tempo cronológico e do tempo histórico. Vamos tentar entender a diferença desses dois aqui. O tempo cronológico, gente, ele é o mais fácil da gente entender. Por quê? Porque ele é o tempo do relógio, ele é o tempo do calendário, né? Ele possui precisão, regularização e estabilidade. Ele utiliza medidas exatas para marcar o tempo com rigor e precisão. Então, assim, o tempo cronológico é o tempo do relógio, é o tempo que você olha a aula, o tempo que acaba a aula, os 45 minutos de aula, né? O tempo de um episódio de uma série, que a gente vê lá o tempinho rolando. A data do seu aniversário é um tempo exato, é um tempo marcado, ele é um tempo correto, certo, ele é um tempo que tem certeza, exatidão, ele tem exatidão, ele é exata, né? Ele tem uma medida exata para marcar o tempo, aqui ó, medidas exatas para marcar o tempo. Já o tempo histórico, ele é irregular, ele não possui exatidão, né? Ou seja, ele é impossível dizer quando algo começou e quando algo terminou. Então, é muito difícil no tempo histórico a gente dizer exatamente quando começou algo e quando terminou algo, né? E mistura-se várias temporalidades que ocorrem simultaneamente, né? Misturado vários tempos, várias temporalidades, várias coisas acontecem no mesmo tempo. Por exemplo, hoje no país estamos tendo coronavírus, quarentena, crise econômica, crise política, então tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então imagina a loucura que é, por isso que a gente não tem uma exatidão ao certo. A gente, por exemplo, a gente não sabe quando começou o corona, exatamente o dia que começou o corona, quem foi a primeira pessoa, não tem como a gente saber. Primeiro dia, quando foi? Porque o tempo histórico ele é um tempo irregular, ele é imprevisível e ele é instável. Aí você pergunta assim para mim, professora, como é possível estudar algo que muda o tempo todo? Como é possível a gente estudar algo que muda, que sempre está mudando? Porque o tempo muda, a sociedade muda, as coisas mudam. Então, falar sobre o tempo é sempre muito complicado, pois ele pode assumir várias dimensões. Podemos falar de várias dimensões do tempo. Por exemplo, o tempo geológico, o tempo psicológico, o tempo biológico. Existem vários tipos de tempo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de tempo biológico. Vamos lá no tempo biológico. Vamos falar um pouquinho aqui do tempo biológico. O tempo biológico. Quando a gente fala de tempo biológico, estamos falando de vida. Vidas humanas, seres vivos. Então, por exemplo, um ser humano com 12 anos de idade é ainda uma criança. É um bebê. É uma criança. 12 anos de idade é um bebezinho, é um bebezão, né?
É uma criancinha ainda, não tem maturidade. É uma criança. Só que um cachorro com 12 anos de idade já está no fim da sua vida, já é um adulto. Ele já está no fim da vida dele. Então, vocês conseguem notar a diferença? No ponto de vista cronológico, o tempo do humano e do cachorro é exato, são 12 anos. Então, no tempo cronológico, lembram do tempo cronológico? Tempo cronológico, que é o tempo exato para o tempo cronológico, o humano e o cachorro, a criança de 12 anos e o cachorro de 12 anos têm a mesma idade. Porém, no tempo biológico, o cachorro, ele é mais velho, né? Ele é mais velho, ele vai morrer, ele já está perto da morte, enquanto a criança ainda está na fase de amadurecimento. Então, cronologicamente falando, o tempo do humano e do cachorro é o mesmo, mas biologicamente falando, não é o mesmo. O tempo não é o mesmo. Então, para vocês verem como o tempo ele tem várias mudanças. Ele não tem uma única vertente. O tempo não segue uma linha exata, né? Uma linha contínua. Ele muda, porque o tempo ele muda. O tempo ele é eterno. Ele vive numa eterna mudança. Então, vamos tentar entender melhor isso daqui. Vamos tentar entender melhor. Qual a orientação do tempo? Aí eu pergunto, é possível se orientar pelo tempo? Sim, ele é possível. A gente vai ver isso um pouquinho lá na frente. Qual a localização do tempo? É possível se localizar pelo tempo? Sim, é possível. Né? É possível. Então, vamos falar um pouco sobre o instante, anterioridade e posterioridade. É um exemplo nato de orientação de tempo. Por exemplo, o instante é o tempo rápido, é aquele tempo que quando você percebe ele já passou. Por exemplo, quando tem uma aula bacana na escola, a aula passa que, ó, vocês nem vê, porque ali é o instante. Mas quando uma aula é chata, ela demora um século para passar. Então, o instante é aquele tempo rápido que você não vê ele passando, né? Então, por exemplo, quando alguém diz assim, eu estava atravessando a rua, olhei para um lado e para um outro e num instante uma moto quase me acerta. Foi uma coisa rápida que você não consegue ver. Você não vê, não dá tempo. Ou então, como eu dei o exemplo de uma aula bacana, que você tá lá assistindo a aula tal e você nem percebe o tempo passando. Ou então, quando vocês estão assistindo um episódio de série, você começa a assistir o episódio, tá lá empolgado, quando você vai ver, você já assistiu 7 episódios e você não percebeu. Por quê? Porque é um instante de tempo, o tempo é rápido. É o tempo instante que a gente fala, né? É um tempo rápido. Já a noção de anterioridade e posterioridade, gente, eu errei, não é que eu errei, o slide não organizou certinho aqui, viu? Não fui eu que errei, não. Foi o slide que não corrigiu aqui. Então vamos focar aqui, ó. Já quando a gente fala a noção de anterioridade e posterioridade é fundamental para qualquer ser humano. Por quê? Porque está relacionado a tudo que aconteceu antes e depois. Então, anterioridade vem de antes e posterioridade vem de depois. Por exemplo, nas investigações de polícia, é importante saber se a prova de um crime foram destruídas no momento anterior, antes, ou no momento posterior, depois que ocorreu o crime. E quando a gente tem uma informação dessa, é muito importante, tudo muda, né? Porque, por exemplo, imagina, o cara cometeu um crime, vamos supor, a polícia achou uma cena de um crime, é um assassinato. Tinha lá uma pessoa morta no chão e aquelas provas, né? Como é que eu posso falar? Aquelas provas do crime foram destruídas, mas é necessário saber se elas foram destruídas antes do crime ou depois. Por exemplo, deixa eu ver como é que eu posso dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor, uma faca. Vamos supor que a pessoa tenha morrido a facada. Será que a pessoa que matou limpou a faca antes de cometer o crime? Ou ela só limpou a faca depois de cometer o crime? Porque você pode apagar a impressão digital antes de cometer o crime. Você limpa, coloca a luva e já não tem mais impressão digital ali. Ou foi depois? Ele matou sem luva.
Então, é muito importante a gente saber o sentido de antes e depois, porque quando isso acontece, no caso de polícia, muda totalmente o rumo das investigações. Aí a gente pergunta, o tempo, o acontecimento, né? Os acontecimentos de tempo são reversíveis ou irreversíveis? Então, o reversível e irreversível são outras formas de se orientar e de se localizar no tempo. Por exemplo, uma conta de água que deixou de ser paga é um processo reversível. Por quê? Porque mesmo depois do vencimento, é capaz da pessoa pagar a conta de água, né? É capaz de pagar a conta com juros e multas para que o fornecimento de água não seja suspendido da casa. Então, vamos supor, quando alguém esquece de pagar uma conta, você consegue pagar aquela conta depois. Mesmo com juros e multas, você ainda consegue pagar essa conta depois. Então, isso é reversível, uma situação reversível, dá para reverter, dá para mudar. São coisas que dão para mudar. Agora, uma situação irreversível, uma vez que acontece, é impossível de mudar, de alterar o resultado. Então, é impossível. Numa situação irreversível, é impossível você alterar aquilo. Por exemplo, vamos supor, vocês estão no trânsito, estão lá, você está dirigindo lá um carro tal, vocês já dirigem tal, e aí vocês vê um caso de um assalto. Vamos supor, o cara foi assaltar outro cara. E aí o cara que tá assaltando dá um tiro na cabeça dele e o cara morre. Isso é uma situação irreversível, porque o cara tá morto. O homem que atirou, ele pode se arrepender? Ele pode ter se arrependido. Mas o arrependimento dele não vai trazer o homem à vida. Por quê? Porque o cara tá morto e não tem como trazer ninguém morto à vida. Então, isso é uma situação irreversível. Né? Ou então quando acontece algo que fica marcado, por mais que passe aquilo, ficou marcado. Então situações irreversíveis são aquilo que não dá para mudar mesmo, vai ficar ali para sempre. Por exemplo, quando você se corta e fica uma cicatriz, aquela cicatriz vai ficar ali. Por mais que a pessoa faça cirurgias para retirar, ainda fica marca. Então são situações que são irreversíveis, você não pode mudar o que aconteceu. Entenderam? E outra forma também da gente se localizar no tempo é o passado, o presente e o futuro. Então, compreender o passado é compreender que alguma coisa já aconteceu. Compreender o presente é ter ciência de algo que está acontecendo agora. E compreender o futuro é ter conhecimento do que está do que você está fazendo agora para ter resultado lá na frente. Então, passado é compreender o que já aconteceu, o presente é ter ciência do que está acontecendo agora e o futuro é ter conhecimento do que você está fazendo agora, do que você está fazendo agora, vai resultar para vocês lá na frente. Então, podemos concluir a nossa aula de hoje da seguinte forma: se você não compreende a orientação do tempo, você não é capaz de. Gente, eu acho que. Calma aí, peraí. Ai, não acredito.